Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Danilo Moraes e hoje nós vamos trazer aqui um tema aqui dentro, né, do podcast Papo de Obra, no nosso canal. Um tema muito importante dentro da construção civil, que é como construir para vender. Ah, Danilo, não é só construir, levantar a parede, não. Tem segredos que eu descobri ao longo desses 15 anos, atuando continuamente na construção civil, hoje com dedicação na construção civil de alto padrão, durante todo esse tempo, mais de 300 imóveis entregues. E eu quero abrir aqui hoje um guia completo a partir dos erros que eu vi muita gente cometer nesse tempo e todos os nossos erros e acertos. Eu criei esse guia completo e eu quero aqui hoje te ensinar, te dar 3 dicas importantíssimas que vai mudar o seu negócio. Você que gosta de construir para vender, você que esporadicamente constrói para vender, ou você que é um construtor que sofre construindo para vender e a sua casa fica lá na prateleira e não vende, e você tem que baixar o preço, perde margem e você não sabe onde errou. Hoje eu vou mostrar onde você tem errado e te ensinar a compartilhar a minha experiência, onde nós temos acertado nessa dinâmica, nesse desafio, nessa aventura que vale muito a pena, que dá dinheiro, que vai fazer você crescer, que é construir casa para vender. Então, nos próximos minutos, eu vou compartilhar com você essas 3 dicas essenciais que eu aprendi ao longo da minha jornada e funcionou comigo. Eu espero que funcione também aí para você. Vai fazer muita diferença, então fica ligado. Então, vamos lá. Como que você vende o seu imóvel? O ramo imobiliário da construção civil vamos falar de nível de Brasil, é mundo todo. Mas a nível de Brasil é algo que não para. Entra crise, sai crise, então, tem construção, vários nichos. Então, é um mundo muito amplo de negócio. E vale a pena. Cresce. É um dos propulsores econômicos do Brasil. Então, vale a pena empreender e construir para vender. E é o seguinte, vamos lá. A primeira dica que eu quero dar sobre como construir para vender é algo... Eu vou já começar com talvez a mais importante das 3 dicas e que depois, ao final, eu vou retomar. Então, preste muita atenção. Acerte no produto. Vou repetir. Acerte no produto. Não erre no produto. Tá? Aqui começando do começo. Tá? Então, eu tenho visto muitos colegas... Ao longo de todos esses anos, como eu disse, são 15 anos aí atuando diretamente como corretor de imóveis, vendendo, negociando, construindo, vendendo casa na planta, construindo para vender. Então, eu percebi que alguns erros são comuns em pessoas menos experientes, em construtores já muito experientes, em grandes empreendedores que já são do ramo e que até hoje erram nesse detalhe. Então, acertar no produto é fundamental. Então, quando você vê alguém, ou pode ser o seu caso, que construiu para vender e essa casa não foi vendida, qual que é o problema que você acha que aconteceu aí? Eu já digo de cara, errou no produto. Tá? Na grande maioria das vezes errou no produto. Ah, mas existem os fatores externos, existe a economia, tudo bem. Mas acertar no produto também é escolher um produto de acordo com o momento, com o local, e a gente vai falar isso. Eu criei alguns subtópicos dentro dessa primeira dica, que é acertar no produto. E o que significa acertar no produto para construir casa para vender? É você não ficar limitado e achando que você vai construir qualquer casa e que ela será vendida. Existe uma demanda, existe um público, existe um nicho de mercado. Se esse valor da sua casa ele está dentro de uma linha de financiamento, qual que é o nicho, qual que é o público que você quer atingir. Então, se isso não for pensado antes, você vai ter um problema. Você vai construir uma casa para depois procurar o comprador, quando eu defendo que é o contrário. Você já tem o comprador para aquela casa. Você já precisa ter exatamente o comprador, o perfil do comprador para aquela casa. E você vai construir uma casa para essa pessoa. Porque qual que é o desafio da construção para venda? É uma construção genérica, ela não tem dono ainda. Então você vai achando. Vou fazer uma casa assim, 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 assim. E no fim não vende, fala, nossa, errei. Mas esse erro pode custar muito, custa seu dinheiro, seu tempo, você perde o dinheiro.
Muitos, e eu vi acontecer isso, empreendem tudo que tem, né, para poder ter ali uma margem de lucro na venda e acaba não conseguindo porque vacilaram aqui. Eu quero ajudar você a não errar mais nisso, tá bom? Então, acertar no produto é você criar um produto, você pensar nessa casa que será construída de acordo com a demanda, tá? Tô dizendo aqui só de um jeito diferente, mas é já construir para um público que vai comprar essa casa, tá bom? Então, dessa forma, você não está construindo algo do jeito que você quer e depois, né, vamos rezar para vender. Não, você já precisa trabalhar direcionado essa casa, esse produto, para que ela se encaixe perfeitamente na demanda. E eu criei alguns subtópicos dentro dessa dica, que vale ouro, tá, gente? Essa dica vale ouro. Que é acertar no produto. O primeiro subtópico é o seguinte: a importância do projeto. Construir para vender não é brincadeira, tá bom? Eu defendo aqui que vale a pena, que dá dinheiro, você pode crescer nisso, você pode levar a providência para dentro da sua casa, você pode... você tem aí um ramo bastante promissor. Mas algumas pessoas, e posso dizer uma maioria delas que empreende, que começam a construir, acho que tudo é muito simples. Então você escolhe um arquiteto qualquer, um projeto qualquer, e constrói sem nenhum planejamento financeiro, sem saber quanto você vai gastar ou por quanto você quer vender. E isso se torna um problema. Eu já vi problemas familiares graves acontecerem por causa disso, porque existe uma expectativa de tempo que envolve a sua família, envolve seus recursos, envolve o seu emocional. E você não constrói uma casa de um dia para o outro. Você fica aí 1 ano construindo uma casa, não é legal que você perceba que você errou só lá no final, tá bom? Então, a importância do projeto é o seguinte: quando você começa bem, a chance de você caminhar durante toda a jornada e terminar bem é muito grande. E o contrário vale a mesma coisa. Quando você começa mal na obra, na construção civil, dificilmente você vai conseguir recuperar e eliminar os erros que virão por falta da fase de planejamento. Por falta de dedicar tempo na fase de planejamento. Então, quando eu falo de projeto, é o seguinte: um dos grandes erros que eu vi colegas cometendo, eu falo colega, gente, porque assim, modestamente falando, eu errei pouco, mesmo no início, na escolha do produto. Por quê? Porque eu sou corretor de imóveis, eu sou vendedor. Então eu comecei, quando eu me casei, o meu sustento da minha família veio de vender. Então no meu dia a dia, eu conhecia o que o mercado queria. Eu conhecia exatamente o que os clientes estavam buscando numa casa, nos detalhes. Se é iluminação, se é paisagismo, se é um quarto, se é 2 suítes, se é 3 suítes, a localização, a metragem, se é garagem para um carro, se é garagem para 2 carros, se é platibanda, se é com telhado, o estilo da casa, babá, tudo isso. Então, tendo a demanda nas minhas mãos, isso me dava condição de, quando eu ia escolher um produto, e aí de corretor eu comecei a empreender na construção civil, eu já sabia o que o mercado queria comprar. Então eu gastava os recursos de forma assertiva em relação à demanda. E dos erros que eu vi muitos colegas cometerem é negligenciar no projeto. É escolher um arquiteto barato que vai te dar um projeto barato e você vai gastar menos, mas esse projeto não vai te ajudar, na verdade vai te complicar na parte comercial, que é o grande objetivo de construir a casa para vender. Qual que é o objetivo de construir a casa para vender? É vender a casa. Então, se errar no projeto, errou no projeto, aí complicou. Tá? Então, não erre no projeto. Então, existe uma ilusão de quem quer empreender na construção civil, que é aquela: eu preciso gastar o mínimo possível e, para o meu risco ser menor, e aí eu vender pelo máximo possível para essa margem de lucro ser maior. Mas não é bem assim. Nossos clientes, eles são exigentes, eles querem coisa boa. Desde o baixo, médio padrão, do médio padrão para cima, que é algo que funcione. Qualquer pessoa, imagina você que vai comprar uma casa, você quer uma casa que funcione para sua família.
que caiba dentro do seu orçamento, das suas condições atuais, mas você quer algo que funcione para sua família. Se você é uma família que tem 4 filhos, uma casa com 1 quarto não vai funcionar. Uma casa com 2 quartos vai ficar apertado. Então, o projeto é um ponto, e aqui eu separei pontos que eu vi gente errar e eu atribuo ao fracasso de muitos empreendimentos de casa para vender a esse problema. Então, escolha um bom profissional, tá? Sobre barato e caro, quero trazer para vocês aqui um conceito. O que é barato e caro? Porque eles falam assim, nossa, mas eu vou construir para vender, eu não posso, de largada, gastar muito num projeto. Então, de cara, o empreendedor aí, o construtor, ele já quer economizar no projeto porque ele já está com medo de, de largada eu vou já, no início eu já vou gastar muito com o projeto, não posso fazer isso. E aí ele economiza e essa economia vai trazer para ele prejuízo. Porque sem um bom projeto não existe uma boa construção. Tá bom? Eu executo obras, nós não fazemos projeto dentro da nossa empresa. E hoje nós selecionamos e conta nos dedos de uma mão os profissionais que estão alinhados com os nossos processos. E faz toda a diferença. E aí, essa tentação de economizar no projeto compromete todo o processo. Porque você vai pegar um projeto um arquiteto, que ele não tem visão comercial, um arquiteto que não está alinhado com a sua visão do que você quer, de que produto você quer. Então, esse é um ponto. O projeto, gente, é a alma da construção. Um bom projeto, você consegue ter um profissional até mediano que consegue construir. Agora, um projeto ruim, você pode colocar lá o Pelé, o Neymar da construção civil, que ele não vai conseguir performar. Então, um projeto ele precisa ser funcional, ele precisa ser esteticamente agradável, ele precisa atender aquilo que é atemporal. Ou seja, se eu não tenho um cliente que já vai comprar essa casa, eu preciso fazer uma casa que ela atenda a maioria dos clientes, mas que ela também tenha identidade. A gente já vai falar disso, sobre concorrência, sobre fazer casa igual a todo mundo. Mas ela precisa ser esteticamente agradável, ela precisa ter ambientes detalhes que valoriza o imóvel. Tudo isso voltado para quê? Para venda. Eu estou construindo essa casa para vender. Então, se eu estou construindo para vender, eu preciso de um bom projeto. E um bom arquiteto, ele vai somar com você. Você como empreendedor, que já conhece um pouquinho da construção civil, você já gosta, você já é um amante, você já é um entusiasta, você vai empreender, então você vai compartilhar isso com um bom arquiteto, ele vai falar, cara, entendi. O que você acha de fazer aqui, tal. Essa metragem que você quer fazer, vai dar para colocar essa configuração e juntos vocês vão construir um bom produto, porque esse bom arquiteto, ele está preocupado com a reputação, ele já tem um histórico de fazer bons projetos, de ter boas obras. Então faz o seguinte, não erre na escolha do profissional que vai fazer o projeto. Ah, mas é um pouco mais caro. Esse mais caro vai valer a pena. Então, gastar menos no projeto e ter um projeto comum, um projeto como os outros, um projeto como a maioria, vai retardar o seu processo, vai atrasar o seu processo de venda, você vai atrasar que o dinheiro volte para o seu caixa. Então, escolha um profissional incrível, um bom profissional. Aí você negocia com ele, parcela, coloca, faz ele entregar, porque esse bom profissional, esse bom arquiteto, esse bom escritório de arquitetura vai te entregar um projeto que ele vai se vender até mesmo antes da construção. Eu vou falar um pouco sobre isso. Um bom projeto não é só voltado para a execução. Um bom projeto se vende. Eu estou falando aqui, a minha realidade é a realidade de quem construiu quase 300 imóveis, e a grande maioria deles na planta. Eu vendi a casa levando o cliente lá num mato alto de 2 metros de altura, falando aqui nós vamos construir sua casa. E colocar isso na cabeça de um cliente que está olhando ali, 6 horas da tarde, já escuro, olhando o mato. Então, um bom projeto sempre me ajudou nisso. Isso eu tô falando de vender na planta, tá? Não tô nem falando, já a gente toca nesse ponto. Porque é possível você construir para vender e também vender muito antes dela terminar, tá? Então, pelo amor de Deus, não erre no projeto, não coloca profissional ruim, nem mediano.
Pega profissional bom que vai somar com você e fazer um bom projeto. E como é que você escolhe um bom arquiteto? Histórico. Para quem que ele já fez? O que ele já fez? Senta com ele, entrevista ele. Você é o dono da obra. Você é o dono do investimento. É você que está empreendendo. Escolha bem esse profissional. Escolhendo bem esse profissional, vai ter a sua cabeça e a dele. E agora vocês têm duas cabeças alinhadas para não errar no produto. Lembrando que essa é a dica número 1 de acertar no produto. É que eu estou nos subtópicos. Qual que é o primeiro subtópico? Importância do projeto, que é onde eu vi um monte de gente vacilando, querendo economizar de largada no projeto, aí compromete o processo inteiro e aí aí vira um terror. Tá bom, pessoal? Então a minha sugestão é: não economize na contratação de um bom arquiteto. Copiou? Não economize, não é isso, André? Exato. Não economize na contratação de um bom arquiteto. Ah, Danilo, você está falando isso porque você constrói casa de alto padrão. Não, cara, precisa economizar do mesmo jeito. Mas Danilo, eu quero um médio padrão. Mesma coisa. Não economize na contratação de um bom arquiteto. Esse cara vai te ajudar a vender. O projeto dele vai te ajudar a vender. É metade do caminho. Tá? Um bom começo é metade do caminho. Então não comece errado. Começou errado. E o que é o começo? É projeto. Projeto está nessa fase de planejamento de formatação desse produto. Você quer vender, não quer? Você não quer terminar essa casa e ficar com ela na prateleira. Até porque cada tempo que passa você está perdendo dinheiro, não quer? Então, não erra no projeto. Meio caminho andado, sem exagero. 50% dos seus problemas já está resolvido. Tá? Se quiser, não quero que você faça isso não, mas se quiser parar o vídeo agora e já seguir a vida, 50% dos seus problemas para que quer construir para vender estão resolvidos se você se preocupou no produto, com o produto e escolhendo um bom arquiteto para poder fazer e somar com você. 50%. Se você quiser saber os outros 50%, continua no vídeo aí que vai valer a pena, beleza? Subtópico, localização. Onde é que eu quero construir para vender? Mesma coisa do conceito de barato e caro. O que é barato e caro? Com a minha plateia. O que é barato e caro? Barato e caro depende. Se eu tenho esse, sei lá, se eu consigo dar um exemplo aqui com esse copo. Se eu tenho essa água e ela me custa, sei lá, Vou dar um exemplo, eu estava com a reunião com um amigo de um posto de combustível. Se eu vou abastecer num posto e a gasolina é R$5. E aí, só que essa gasolina, ela faz o meu carro fazer 5 km por litro. Ok? R$5 é caro? Não sei, depende. Aí eu vou num outro posto e a gasolina, ela é R$6. R$1 mais caro. Pô, mas ela é mais cara do que a de R$5. Só que ela faz o meu carro render 10 km com litro. Qual que é mais barato e qual que é mais caro? O mais caro é o de R$5. O barato sai caro, como dizia nossos avós e bisavós e tudo mais. Então, caro e barato depende do ROI. O que é ROI, o meu estrategista de marketing? Retorno do investimento. Então, não adianta eu pagar barato num projeto, ou falando aqui de localização, pagar barato num terreno, se ele não vai me dar retorno. O que compensa mais? Eu pagar 100 mil em um terreno, que ele não vai me dar retorno comercial, ou eu pagar 110, 120, 150 mil num terreno, que só pela localização já se vende. Isso vai fazer com que eu valorize meu imóvel ali em 100 mil a mais no final. O mais caro saiu mais barato. Então, entenda bem, caro e barato depende do ROI, depende do retorno. Comece a conceituar tudo que você for investir a partir de hoje, a partir do ROI. Deu retorno? Deu retorno, é barato. Não deu retorno, é caro. Se eu contrato os meus amigos que estão aqui no estúdio. Pô, galera, contratei vocês e vou pagar, sei lá, 10 mil para cada um. Cara, se me der retorno, barato. Se eu pagar R$1.000 para cada um e não me dar retorno, esse R$1.000 está caro. Então, o problema não é quanto você investe, é quanto de retorno isso vai dar. Isso faz parte da formatação do produto, tá bom? Então, existe uma mentalidade, meu sogro é assim, né? Meu sogro, ele né, da antiga geração, a gente tem muito a aprender com essa geração, mas ele quer gastar menos a todo custo, não importa o retorno.
Entende? Em algumas coisas. E isso não é legal. Então acaba que você vai, falando de localização, você escolhe, pô, tô com a oportunidade de um terreno ali barato. Mas, ok, não tem problema ele ser barato. Tô falando pra você comprar caro, tá? Ele pode ser barato, mas ele atende aquilo que você precisa para esse produto. Ele atende o tipo de produto que você... O tipo de casa que você vai construir. Ele atende o público para quem você vai construir. Pô, se for um produto, um terreno barato, numa localização legal, que atende, show de bola. Excelente negócio. Então, compre barato. Compre bem. Negocie. O custo é importante. Não precisa não preocupar com o custo. Mas não olha só para o custo, olha para o retorno. Olha macro, acende o farol alto. Viaje com o farol alto, porque os grandes erros estão em fatiar e olhar, economiza no projeto, economiza do terreno, aí depois você no meio da construção, termina a casa e não vende. Por que não vende? Errou no projeto, contratou um cara, né, um profissional ou uma profissional, só com base no preço, e comprou um terreno, uma localização também que não tem nada a ver com aquilo que você quer construir, tá bom? Então, a localização, né, como dizem no mercado imobiliário, ela é o que manda, né? A localização. Então, não adianta você ter um bom projeto. O que eu quero dizer é assim, ó, não adianta você ter um bom projeto num terreno ruim. Você vê como tudo é importante? Danilo, mas então se 50% dos meus problemas estão resolvidos com o projeto, vamos fatiar. E o restante agora? Bom, se eu tiver um bom projeto, uma casa sensacional num bairro ruim, eu vou ter um bom projeto, que na hora da venda, mas é um bom projeto. Pois é, mas aqui não vale. Né? Que é o famoso elefante branco. Né? Você constrói uma casa muito boa. E nós já vimos muito isso. Durante todos esses anos, a gente já atendeu muita gente que teve ali no escritório, porque nós temos na nossa empresa, ali no grupo nós temos a imobiliária e a construtora. E muita gente veio, assim, às vezes vem até nós, tendo feito negócios ruins, porque foram mal orientados, tomaram decisões erradas lá atrás, a gente tenta ajudar. Então nós já vimos casas, nossa, com metragem top, com construção muito bem feita, com estrutura, com assim, casas muito boas em localização ruim. E aí eles comparam, né? O cliente vem, né, com todo apego afetivo também na casa e fala, mas essa casa é tal metragem, comparado com outras casas aí, ela tem que valer tanto. Aí eu tenho que dizer para ela que por conta da localização, não. Ela perdeu. Então lá atrás, talvez há 5, 10, 15 anos atrás, a escolha do lote, né, naquele momento lá da família, a escolha da localização não foi acertada. Então quando você for escolher um terreno, você tem que ver fator de segurança, depende do nicho, tá? Mas vamos falar de médio padrão, onde eu atuei muito, né, para que esse vídeo ele não fique só onde nós atuamos hoje, que é no alto padrão, mas médio padrão. Acessibilidade, escola, que mais? Ajuda aí, Wendel. Escola, hospital, mercado, farmácia, o fluxo, né? Então toda a parte funcional ela é muito importante. Lazer, a infraestrutura do local. Como que é esse bairro? Pô, é um bairro onde a gente já teve aqui há muitos anos atrás, um lugar onde a gente estava construindo que tinha um potencial muito grande e que a loteadora na época deixou muito a desejar. E era um bairro assim que a gente ia com o carro e tinha que dar ré e ir por outra rua. Quando você levava um cliente lá que tinha acabado de vir para a cidade, vou até falar o Jardim Itália aqui, né? Na época era um bairro promissor, assim, muito bem estrategicamente localizado no centro. E eu lembro há uns 8 anos atrás, 10 anos atrás, teve uma época que acabou o bairro. Não sei se você lembra, galera. Era cratera que a gente chegava com o carro e tinha que voltar. O cliente chegava na cidade, a gente levava lá e falava, cara, não quero morar aqui não. Nós tínhamos que convencer, cara, esse bairro é bom. Esse bairro é legal, vai ficar bom, mas era um bairro que estava ruim, o visual, o momento dele não estava legal. Casas boas, tamanho de terreno bons. Então, assim, analisar o bairro, a localização, se você está no zero, tá? Pô, não comprou nem o terreno. Ó, vamos lá. Esse vídeo, você não comprou nem o terreno, você tem o dinheiro para investir, você tem um investidor, você quer empreender. Eu te encorajo, foi assim que eu comecei, vale a pena, tá? Desde que você
siga esse manual. Se você seguir esse guia completo e você gosta da construção civil, você quer empreender, você trabalha de repente num CLT, numa outra profissão, você quer tentar na construção civil. Com esse guia completo aqui, eu garanto para você que você consegue fazer sem perder dinheiro. E aí depois da primeira casa você vai pedir as contas e vai começar a trabalhar com isso, tá? Porque funciona. Então cuide, não negligencie a localização. Veja onde essa casa vai ser construída. Então você vai pesquisar valorização daquele bairro, tamanho do lote, como são as casas que estão lá. Essas casas são compatíveis com a casa que você vai construir? Poxa, você vai construir uma casa, uma boa casa, né? Uma casa médio padrão, uma boa casa. Você vai para um lugar onde... Você pode até ir para um lugar onde tem casas melhores. Você vai valorizar o seu produto. Mas não casas piores. Naturalmente, em bairros abertos, que não são condomínios fechados, você vai ter essa oscilação normal. Mas não pode ser um bairro com muitas casas fraquinhas, ruins, e você quer construir lá uma casa de médio padrão, bacana. Esse cliente não vai ficar lá. Ele vai ver a incompatibilidade. Tá bom? Então, a chance de você terminar essa casa, não vender e depois ter que vender ela barata é muito grande. Agora, aqui você está sendo preparado para começar certo, tá? Bom projeto, boa localização, tá bom? Vamos para o terceiro subtópico dentro dessa dica, que eu já disse no início, que é a principal, depois no final a gente vai retomar ela, que é acertar no produto, tá? Nós estamos aqui falando de construção de casa para vender, como não errar, ganhar dinheiro, não perder tempo, não se frustrar, não desistir. Muitos desistiram na primeira casa e falaram, cara, isso não dá dinheiro. Pô, construir para vender, perdi dinheiro. Construção não dá dinheiro. E eu já ouvi isso de gente experiente que poderia ter crescido muito. Mas porque ele errou em algumas coisas, viu que no final ele perdeu dinheiro, se frustrou demais, perdeu o dinheiro da família, teve que vender o carro, pediu dinheiro emprestado para terminar. E aí ele desistiu. Mas ninguém nunca orientou que se ele tivesse feito alguns ajustes, apertado alguns parafusos, ele teria mudado a rota, teria sido bem sucedido. Acertar no produto. Primeiro subtópico, importância do projeto. Check. Segundo subtópico, localização. Tá? Estude onde será construído esse bom projeto, onde será construído. Então você já acertou no projeto, escolheu um bom profissional, com visão alinhado com você, já são duas cabeças focadas para acertar no produto. Uma boa localização, compatível com a casa que você vai construir. E a terceira, a configuração da casa. Nesse mesmo bairro que a gente citou há pouco, que eu citei há pouco, minha primeira obra, presta atenção no que eu vou falar, minha primeira construção. Nesse bairro tinha um empreendedor, na minha cidade, que ele estava construindo dezenas de casas. E como que ele fazia? Respeito muito esse profissional, enfim, mas é algo que a gente aprende, né, com os acertos e com os erros, né, daqueles que já estão no mercado. Assim como alguns que estão vindo depois de mim vão aprender com os meus erros e acertos também, e tudo bem. Mas vamos aprender para a gente não cometer, pelo menos, não os mesmos erros. Ele construía dezenas de casas. Então, o que ele fazia, pessoal? Fazia assim, ó. Ele pegava uns parceiros, porque ele tinha muitos negócios, e falava assim, ó, você vai construir essas casas nesse bairro, você vai pegar o material, né, na loja, eu vou deixar liberado, e é tudo com você, cara. Você contrata o pedreiro, você escolhe o projeto, você toca a obra, você paga o pessoal e nós somos sócios. No final, a gente vende essa casa e racha o lucro. A visão macro é sensacional. Ele contratou um cara para correr atrás para gerir essa obra. Ele vai cuidar de tudo. Ele é o dono do lote. O lote já é dele, tá? E aí, no final, vai vender. O que aconteceu? Essas casas não vendiam. Não vendiam. E eu estava na transição de corretor para construtor. E eu cheguei a levar clientes nessas casas. E eu ia lá, eram as casas na laje, casas com 100 e poucos metros quadrados, terrenos médios bons, ali 13 por 27, 15 por 30, gramadinha, né? Umas casas com acabamento bom, assim, os materiais, casa na laje e tudo mais, e as casas não vendiam. Por que que não vendiam? Aqui nós estamos falando de configuração da casa.
Olha o preço alto que ele estava pagando. Tinham várias casas prontas que não vendiam. Tinha dinheiro empregado ali. Esse dinheiro tem que voltar para o caixa, urgente. Por que que não vendia? Porque esse sócio dele, esse parceiro, ia na internet, pegava um projeto, escolhia um projeto do gosto dele e passava para um engenheiro, um arquiteto, um estagiário fazer a cópia daquilo ali para poder pegar as pranchas e conseguir as liberações, né, prefeitura e tudo mais, alvará, e construía. Qual que é o problema? Qual que é o problema disso? Fala aí, os meninos, qual que é o problema disso? O generalista, todo mundo já conhece o projeto. Ele pegava esse projeto, o pessoal tá falando com vocês e com minha galera aqui também, tá? Ele pegava esse projeto e ele fazia uma casa. Lembra quando eu falei que você tem que construir uma casa de acordo com a demanda? Inclusive foi o Wendel que colocou esses tópicos aqui para mim, né? O nosso estrategista de marketing aqui comercial. Ele fez um projeto do gosto dele. Só que não é ele que vai morar na casa. Veja bem, se você vai construir uma casa para vender, não faça uma casa do seu gosto, pelo amor de Deus. Por quê? Porque essa casa não é para você. Entende? Não é você que vai morar nela. O seu bom gosto, a sua visão é muito importante. O seu feeling é importante. Mas você tem que perguntar para o mercado. E aí, mercado, você gosta da mesma coisa que eu gosto? Em termos de projeto, eu gosto de uma casa assim, assim, assim. Mas não é para você a casa. Você não pode construir um produto para venda pensando no que você gosta. Você pode usar isso como um indicador para ter um ponto de partida. Então ficou dezenas de casas paradas, tendo que baixar preço, aceitando todo tipo de negociação. Porque daí assim, quando você tem uma casa pronta para venda e ela não vende, é uma tragédia. Por quê? Porque você precisa do dinheiro de volta. A cada mês que passa, é um prejuízo. Você precisa desse dinheiro para poder comprometer. No seu planejamento, você não esperava ficar 1 ano construindo e mais 1 ano para vender essa casa. Aí você se obriga a vender essa casa mais barata, a ter que aceitar propostas ruins. E eu, sinceramente, considero que se você terminar a casa para ter que vender ela, você já errou no produto. Vou repetir. Construção para venda. Eu quero construir uma casa para vender. Você vai fazer o planejamento. Vou construir uma casa para vender, vou ficar 6 meses construindo a casa e daqui 6 meses, com 8, 9 meses eu quero vender ela. Ok, faz o planejamento assim. Mas para mim, com base na minha experiência e seguindo o guia, seguindo o guia que eu estou compartilhando aqui com vocês, esse guia de como construir casa para vender, se você terminar a casa para venda, você já errou no produto. Tem uma coisa errada. Porque o correto é que você, como existe uma alta demanda, de modo geral, se você colocar um bom produto em construção, essa casa já tem que ser vendida durante a construção. Danilo, com base no que você fala isso? Com base na nossa experiência. Hoje nós temos em condomínio fechado, aqui na nossa cidade, em uma das cidades onde a gente tem aqui a empresa, nós temos 14 empreendimentos indo para o 15º dentro de condomínio. Casas em terreno duplo, casas, enfim. Nenhuma dessas casas precisou terminar para ser vendida. Então eu posso ou não posso dizer que a gente acertou no produto? Posso. Como assim? Você nunca construindo casa para vender, você nunca precisou então terminar a casa para ser vendida? Nunca. Porque, modestamente falando, nós acertamos nisso que eu estou ensinando para vocês. Enquanto hoje, essa mesma realidade, nesse mesmo condomínio, e em outros condomínios que a gente conhece, existem muitas casas para venda e que não estão conseguindo ser vendidas. Por quê? Em algum desses itens aqui erraram. Na formatação desse produto, cometeram erro. Tá bom? Então, é só para poder dar um pouco de moral para aquilo que eu estou falando e dizer para você que eu sei o que eu estou falando. Tá? Eu estou ensinando aquilo que eu vivi, vivo,
colhi os frutos, já errei, já acertei, vi gente errar, fiz e funcionou e tô compartilhando com você. Se você quiser pegar, pega para você, porque comigo funcionou e funciona, tá bom? Então, pegando o exemplo para fechar, né, esse subtópico, quando esse empreendedor, junto com esses sócios vários, né, que eram muitas casas, escolhia um projeto aleatório, pensando em custo. Por que ele ia na internet para pegar esse projeto? Porque ele queria economizar. E ele achava que ele estava fazendo um bom negócio, cara, ele ia na internet e gastava ali, para um engenheiro, um desenhista, um cadista, um arquiteto ali, meio início de carreira e tal, só fazer os desenhos e a parte legal. Ele gastava ali 2 mil, 3 mil, 5 mil, e aí depois ele não vendia. Na contramão, eu como um corretor, me casando, precisando pagar as contas da reforminha do apartamento, pagando um apartamento que eu tinha comprado fiado, que daqui a pouquinho ia ter que pagar a entrada. Comprei fiadaço, não foi um fiadinho. Não, cara, fiado, A diferença do Flávio Augusto hoje tem um pouquinho mais de dinheiro que nós, mas ele... pouca coisa, não é muito não. E aí eu falei, bom, vamos lá, vou para esse bairro. O que eu fiz? Esses terrenos, a história tá ficando longa, mas presta atenção que é um gancho que você pode pegar isso e pensa que você pode, a partir desse ensinamento, acertar nos próximos 30 anos da sua profissão e ficar rico com isso. Porque é sempre um ajuste de um parafuso que muda toda a realidade. Enquanto isso, esses caras estavam com um monte de casa lá na laje, tal, terrenos maiores. Eu peguei um terreninho de 10 por 23. Eu, corretor, eu já entendia do mercado, eu tinha essa segurança. Aqueles consultores não tinham. Eu peguei um terreninho de 10 por 23, um terreninho pequeno, na parte um pouquinho mais alta. Eu falei, cara, eu vou construir uma casa aqui. Levei e falei, bom, vou ouvir uns colegas. Levei uma corretora na época minha lá, e ela... Não adianta construir aqui. Eu falei, caramba, esfriou, hein? Levei um outro lá, esfriou também, tal. Até digo para vocês, troquem ideia, né, com gente do mercado. Mas assim, tô dizendo algo que eu não fiz, não os ouvi. Levei eles lá, mas eu tava muito seguro do que eu ia fazer, porque eu já era corretor. E aí eu fiz uma casa nesse terreno de 10 por 23, sem laje. Culturalmente, a casa de laje, ela é melhor, então assim, eu desvalorizaria. Mas eu entendi que para aquele perfil, para aquele produto, para aquela localização, para o preço de venda que eu teria essa casa ali ao final dela, eu não precisaria de laje para vender essa casa. Ter uma laje. Aí eu peguei e fui num arquiteto de minha confiança, que eu já o via como um arquiteto de alto padrão. Eu falei, eu vou nesse arquiteto, ele vai fazer um baita de um projeto para mim, com um render legal, uma qualidade na apresentação, e eu vou fazer uma casa de 100 e tantos metros aqui nesse terreno, 10 por 23, nesse bairro. Beleza. Fiz a casa, comecei a fazer a casa. O que aconteceu? O que aconteceu, os meninos? Vendeu. Quando que eu vendi? Antes de terminar. E eu vendi por uns 50 mil reais mais caro do que as casas do mesmo bairro, em metragem maior, com terreno maior, com laje e com configuração ali até acima. Mas por que a minha casa vendeu e a deles não vendeu? Porque que eu tinha vários pontos que poderiam ser negativos e isso não pesou. Porque eu somei tudo que eu estou ensinando para vocês aqui nesse guia de como construir para vender. Eu somei porque eu entendi que aquele cliente ele queria um espaço integrado de área gourmet. Eu coloquei na casa. Uma ilha legal, eu coloquei na casa. Eu não tinha laje, mas eu tinha um rebaixamento no gesso legal, uma boa iluminação, eu coloquei na casa. Coloquei bons acabamentos, eu coloquei na casa. Então, aquilo que aquele mercado, para aquela região, queria, eu tinha, e nós vendemos a casa. Então, moral da história, não erre no produto. Acerte no produto. E aqui eu falei de configuração dessa casa. Não adianta você fazer uma casa nem de mais, nem de menos. Vou fazer uma casa com... Tudo que você for colocar na casa tem que perguntar para o mercado se o mercado quer. E se o mercado paga por aquilo. E aí eu escolhi um projeto bom,
Mas como era um cliente genérico, não tinha o cliente que ia comprar, a pessoa, mas eu tinha formatado um público, eu sabia que era um cliente que queria um porcelanato legal, que queria uma iluminação, que queria uma porta principal ali maior, madeira, um puxador legal, um paisagismo, uma garagem para 2 carros, porque eu sabia que para um carro não ia funcionar, porque geralmente a pessoa tem um carro e mais o carro da empresa, a visão de mercado me ajudou nisso. Se você não é corretor de imóveis, pergunte para um bom corretor. Fala para ele desenhar qual que é a configuração de casa que você tem que construir. Pronto. Tá? Porque se eu tinha a vantagem de ser corretor, você não é corretor, seja humilde. Porque essa sua humildade vai te trazer dinheiro e a soberba vai fazer você perder dinheiro. Ah, não, eu sei fazer. Não sabe, a gente não sabe. Até hoje, mesmo eu estando dentro do mercado, quando eu vou fazer algum projeto, eu chamo algum corretor de minha confiança e troco ideia com ele. Ele me dá um ajustezinho aqui, mesmo eu estando no mercado. Eu troco dele e faz algum ajustezinho. Por quê? Porque eu sei que custa muito caro errar no produto. Beleza? Então, como acertar no produto? Projeto. Não economize no projeto. Sem responsabilidade, né? A localização, escolha bem a localização. De acordo com a casa que você vai construir. A configuração da casa. Defina com o arquiteto uma configuração que o mercado quer. É uma suíte mais 2 quartos? É uma suíte mais 1 quarto e um projeto inteligente para uma ampliação, para um 3º quarto? É sem garagem? É com garagem? Então, essa configuração você precisa perguntar para o mercado. Por último, ainda dentro dessa dica de como acertar no produto, faça um estudo de viabilidade. O que é um estudo de viabilidade? Isso é básico, gente, para qualquer pessoa. Faz um estudo de viabilidade sobre quanto você vai gastar e por quanto você vai vender esse imóvel. O seu investimento que você vai fazer, considerando que você vai vender esse imóvel depois que ele estiver pronto, quanto que isso vai te dar de retorno em percentual? Esse retorno é legal? Beleza. Esse estudo precisa ser feito não no achismo. Faça um estudo mesmo. O próprio arquiteto, o engenheiro ali do seu projeto pode te ajudar nisso. Levanta os custos, o seu fluxo de caixa, né? Isso é bíblico, inclusive. Quando você vai começar um empreendimento, você tem que saber que você vai conseguir terminar ele. E aí, vender durante a construção é lucro. Se bem que eu comecei muitos projetos já contando com a venda durante a... Mas é porque eu tinha segurança. Se você tiver, vai também, beleza. Mas aí é de perfil por perfil, tá? Deu certo. Mas faça um estudo de viabilidade para você não se frustrar, porque eu sei que é muito frustrante você chegar no final, não ter o retorno desejado, você quer desistir, é muito traumático, construção civil não é brincadeira. Você tem que contratar gente, é dinheiro, é fluxo, é economia, é financiamento, é prazo, é chuva... né? Material, dinheiro que vai saindo. Então, sem um bom estudo, um bom planejamento, não compensa entrar. Com um bom planejamento e seguindo esse guia aqui, batata vai dar certo. Beleza? Então, entenda também o que o mercado quer. O que o mercado quer comprar? Eu tive um cliente uma vez que ele queria colocar Ele tinha visto na casa de um parente dele e tal. Opa, eu saí aqui Ele queria colocar um azulejo lá, com flor vermelha, um negócio assim, tal. Eu falei, cara, era o sonho dele, você vai ter problema isso aqui depois para vender essa casa. Não, mas eu vou morar nela. Eu falei, não, tudo bem. Mas assim, pensando na valorização do seu imóvel, você pode ter problema com isso. Então, você precisa fazer uma casa que ela atenda o maior número de clientes dentro daquele nicho, daquele perfil, do valor daquela casa, sem colocar muito coisas, como que eu posso dizer? Muito exclusivas, muito exóticas, essa é a palavra. Tá? Porque isso é arriscado. Você vai colocar um banheiro preto. Pode ser que tem gente que gosta. Já fui numa casa com banheiro preto lindíssimo. Mas de cada 10, quantos vão gostar? De cada 10 escolher essa casa, quantos vão gostar dessa casa? Entendeu? Então, cuide com isso. Projeto, localização, o que mais que eu falei? Projeto, localização, a configuração da casa, o estudo de viabilidade. Isso aí. Então, seguindo esse guia prático, você vai acertar na sua casa para vender. Não tem erro e você deixa de cometer erros que muita gente cometeu e comete o tempo todo onde a gente constrói. Porque a gente sempre acha que a gente entende.
Tá? Então tenha humildade de perguntar, de se cercar de bons profissionais, de pessoas para te orientar, para você não cometer esses erros. Tá bom? Entenda o mercado que você vai construir. E para você construir uma casa que seja vendida durante a construção, construa de acordo com a demanda. Acertar no produto é você construir uma casa que o mercado está querendo. Então a chance de você vender durante a construção é muito grande. Como eu disse, as nossas casas hoje, de alto padrão, nós nunca precisamos terminar ela para ser vendida. Por quê? Porque a gente é mais bonito? Não. Porque a gente constrói melhor? Não, tem muita gente boa. Mas porque a gente acerta no produto. Beleza? Então, essa foi a dica sobre acertar no produto. A segunda dica é sair da concorrência. Isso aqui é algo importante. Geralmente, a gente quer fazer o que todo mundo está fazendo porque existe uma espécie de falsa segurança nisso. Por quê? Porque se todo mundo está fazendo, eu vou ali também porque eu tenho medo de fazer diferente e me frustrar, né? Que é aquele efeito manada. Se está todo mundo indo ali, então vou também, né? Pelo menos se eu cair, eu não caio sozinho. Então, assim, isso é um sintoma de insegurança. Então, se você está construindo casa para vender iguais, muito parecidas com o que tem no mercado, é porque você já errou ou está errando, ainda é tempo de voltar. De repente você está no meio da construção do seu projeto e com base nesse guia aqui você vai voltar e zerar tudo. É melhor você perder um mês agora do que depois você perder um ano com essa casa para venda, tá? Reveja tudo, não tem problema, tá? Não tenha pressa. Mas quando você tem 10 construtores ali naquele bairro, tem várias casas para vender, nessa configuração assim. Vou fazer assim também, porque é isso que o pessoal está fazendo. Mas se você for olhar bem, e eu digo isso por experiência própria, quando você vai nesses loteamentos, bairros e tudo mais, você vai ver que essas casas estão ali para venda, pedindo um valor X, mas a grande maioria não está vendendo. E repito, isso é meu, pega se você quiser. Se essas casas estão prontas e não foram vendidas ainda, para mim já teve um erro. Porque a construção civil tem alta demanda. Se você acertar na veia, tem alta demanda. Então você precisa fazer um produto de como você, no máximo, você terminar essa casa, ter fila para comprar sua casa. Podemos colocar isso, inclusive, aqui, o Wendel. O guia é como ter fila de gente para poder comprar a sua casa. De preferência durante a construção. Por que durante a construção, gente? Porque você vai trabalhar com o dinheiro do cliente, pô. Você pode até começar uma outra casa. E aí se tornou um negócio. Certo? Então, vamos lá. Como que a gente sai da concorrência? Os meninos, como que a gente sai da concorrência? E aí? Fazer diferente, pô. Não fazer igual. Esteja seguro para isso. Então, se você já seguiu todo o passo ali que a gente colocou do acertar no produto, projeto, localização, você já está seguro. Você já saiu da concorrência, na verdade. Né? Se você escolheu um bom projeto, um bom arquiteto, cuidou da localização, fez o estudo de viabilidade, né? Cuidou bem ali a configuração da casa, você já está saindo da concorrência. Então não vai onde todo mundo está indo, porque por experiência própria, a venda da sua casa não está ali. Não está onde todo mundo está. Porque imagina um cliente, imagina você e sua esposa, você e seu esposo vai sair para comprar uma casa. Vocês vão ver só uma casa? Não. Vocês vão marcar com um corretor e vocês vão ver várias opções. E aí você vai, eu quero morar em tal bairro. Quero morar no bairro tal. Aí você vai, o corretor, quero morar lá porque é perto do meu trabalho, tal, beleza. Aí o corretor vai separar casas lá para olhar. Ele vai olhar a casa número 1, aí você vai olhar a casa número 2. Pô, boa casa, a casa número 3. Boa casa, a casa número 4. A sua é a casa número 5. O que a sua casa, a casa número 5 que eles vão olhar, precisa ter para que quando o cliente entrar, ele entender que é a sua casa que ele quer. É uma casa necessariamente mais cara? Ou mais barata? Com melhor acabamento? Não. É uma casa que tem detalhes que o mercado compra. Então saia da concorrência. Então quando você tem uma casa ou maior ou menor,
E aqui sair da concorrência é aleatória, para mais ou para menos. Só fique num lugar onde você não pode ser comparado. Aqui eu poderia dar algumas dicas práticas, não sei se cabe, mas poderia, né, coloque um paisagismo. Nós já vendemos casa porque a casa tinha um coqueiro. A casa, ela tinha tudo que a outra casa tinha, mas era uma casa que tinha um coqueiro. A mulher queria a casa do coqueiro e comprou a casa do coqueiro. Então, são diferenciais que você, agregando nisso no produto, na apresentação, você vende. Então, sair da concorrência é você entrar num mercado saturado e não ser apenas mais um no meio da multidão, ser mais uma opção. Senão o cliente vai olhar, vai olhar, vai olhar. Agora você vai numa casa onde tem alguns detalhes. Eu até indicaria, pega 10 detalhes que não necessariamente encarecem, tá? Que não necessariamente encarecem. Lembra do conceito de barato e caro. Pega 10 detalhes e coloca 10 detalhes pequenininhos naquela casa que na apresentação, nas outras casas não tem. Um paisagismo, uma caixinha de som, uma iluminação, um detalhezinho no gesso, uma portinha diferenciada, coisinhas, detalhezinhos que vão, somado a tudo que a gente ensinou aqui, vai fazer bastante diferença. Então, a segunda dica é saia da concorrência. Então, assim, quando você agrega esses diferenciais, não necessariamente você vai estourar o valor, tá? Então, não adianta você colocar ali também diferenciais que vai estourar o seu custo e o seu estudo de viabilidade que você fez lá atrás. Você vai fazer uma casa muito boa e que não vende para aquele bairro. Então, faça aquilo que eu dei o exemplo na casa que eu fiz naquele bairro, onde eu investi em detalhes que vendem. É uma iluminação? É a configuração? É uma automação de som? É um detalhe, a automaçãozinha do ar-condicionado? Cara, tem muita coisinha que você consegue colocar para que quando o cliente olhar, ele vai ver 10 casas igual e a sua tem um diferencial. O diferencial vende. Alexa, né? Exato, tem. A automação é uma coisa hoje barata, porque você consegue configurar, né? Você pode, tem barato e caro, né? Mas você consegue gastar pouco e ter um diferencial. Porque às vezes aquele cara que construiu para vender ali aleatório, quer gastar o mínimo possível, não vai ter. Imagina quando você chegar para um cliente para mostrar uma casa às 6 horas da tarde, tá tudo escuro. Você chega lá e fala, Alexa, ligar luzes. Ligou as luzes. É um diferencial. Talvez você gastou 10 mil a mais para fazer isso, mas você valorizou a casa em 30 mil por causa dessa diferença. Isso são diferenciais. O cliente perceber que você se preocupou com o detalhe. Então, assim, não faz mal feito. Tá? Essa é a regra geral. Faz bem feito. Tudo que você colocar a mão, faz bem feito. Faz excelente. Cuida do detalhe, tá? Não tem como errar. Beleza? Então, essa é a segunda dica. Saia da concorrência e coloque diferenciais competitivos. Diferenciais que o custo-benefício funcione. Tá bom? Não necessariamente você tem que colocar diferencial e gastar muito ali e aí isso vai furar seu estudo de viabilidade. Não precisa. Garanto para vocês. Tá bom? O outro subtópico dentro de sair da concorrência é você construir uma marca. Se você quer empreender no ramo da construção civil, você precisa se posicionar fora, isso também é sair da concorrência, se posicionar fora dessa onda de fazer tudo de qualquer jeito, que é o que eu acabei de falar. Então, se posicione como alguém que faz bem feito. Quando alguém falar, foi fulano que fez a casa, ele se preocupa com a excelência. Então, uma obra limpa, se você for vender for mostrar para algum cliente durante a obra, ou a casa pronta, você ter diferenciais, mas cuidar na construção, no acabamento. E isso envolve uma cultura, tá? Se você é um cara que gosta de fazer, um empreendedor que gosta de fazer bem feito, você vai cuidar com os profissionais especializados que você vai contratar para fazer essa casa. Tá bom? Voltando, um dos grandes erros que acontecem em construção de casa para vender é a qualidade, porque o consultor está querendo gastar o mínimo possível, então ele contrata um pintor mediano, ele contrata um eletricista mediano, ele contrata um mestre de obra mediano, e no final a casa ela está com defeitos, detalhes que o cliente isso vai custar muito caro, tá bom? Então contrate bem, isso você vai estar construindo a sua marca, você vai estar fazendo um bom
né, um bom empreendimento, que o cliente, a pessoa que vai comprar, vai ser feliz ali, vai ficar satisfeito e de quebra você vai vender o seu produto com margem. A quarta dica, faça uma boa apresentação. Essa aqui é a aquática, o terceiro tá sair da concorrência. É a quarta ou a terceira esse aqui, Wender? Aqui tá a quarta. É que a terceira tá... Qual que foi? A primeira é... Primeiro produto, segundo sai da... É, que aqui tá 4, mas beleza. Não tem problema. Não, a localização, pô. A primeira é produto, a segunda é localização, a terceira sai da concorrência, a quarta mesmo. A quarta, faça uma boa apresentação, e aqui eu tô falando de venda antecipada. Imagina o seguinte, olha que interessante. Você vai construir uma casa para vender e você considerou no seu estudo investir X, gastar X tempo para terminar e vender essa casa em X tempo. Você vai vender no valor X, menos o custo Y, você vai ter a margem de lucro. Esse é o seu estudo, tá bom? Imagine como seria sensacional se você, quando você startar a sua obra, ali no momento que você estiver, sei lá, cobrindo a casa, no processo de cobertura da casa, o cliente venha e já compre a casa de você. O que você acha disso? Bom, não é? Ele vem e já te dá uma entrada de 30%, 20% do valor do imóvel. O restante ele vai pagar ali quando você terminou e tudo mais. Com esse dinheiro dele, com essa entrada dele, você vai trabalhar muito mais folgado. Você pode já empreender e começar uma outra casa, porque agora você tem caixa. Você já tem a segurança, você já vai dormir tranquilo, porque você já vendeu essa casa, tá? E o seu retorno veio muito mais rápido. Você pode até vender um pouco mais barato. Por quê? Porque sua casa não vai ficar na prateleira, cara. Então, esse guia completo aqui, prático, tá? É o que eu fiz, faço, funciona. E é a partir de muitos erros que eu vi acontecendo, erros e acertos, e culminou nesse guia que eu estou compartilhando aqui com você. Então, uma boa apresentação comercial vai fazer com que você venda antecipadamente essa casa. Então, ali quando você contratar o arquiteto, você pede materiais de renderização do projeto, a fachada, um bom material de marketing comercial, que vai fazer esse cliente, essa casa ser vendida ainda na planta. Ou no máximo durante a construção. Porque você fez um bom render, fez uma imagem, subiu um drone, fez uma imagem aérea da localização, valorizou a localização, você pegou algum programinha que mostra a casa por dentro e tudo mais. Então, tudo isso vai potencializar, né, e aumentar a possibilidade de você vender essa casa durante a construção. E se você vender essa casa durante a construção, você acertou em cheio. E esse guia, ele tá direcionado para isso, tá? Vou repetir, eu acho que já é a terceira vez que eu falo isso no vídeo. Você tem que terminar a casa, a não ser que você queira por alguma estratégia sua. Mas se você terminar a casa para vender ela só depois que terminar, para mim já houve um erro no produto, tá bom? Então isso aqui é para você construir casa para vender e trabalhar com o dinheiro do cliente, tá bom? Isso vai acelerar o seu processo de crescimento e você vai ser bem sucedido no seu empreendimento. Então, essa é a nossa quarta dica, sensacional, importante, porque aí você cria, aí é o mundo sem limite, né? No processo de apresentação, tenha um bom material, mostrando a configuração da casa, a apresentação e tudo mais. Por que você precisa ter um bom material? Porque a casa não está pronta. Então, isso é algo que a gente tem especialidade aqui, porque a maioria das casas, como eu disse, eu vendi levando o cliente só no terreno. E com um projeto, que a gente não tinha nada, era um projeto no papel. A gente conseguia vender isso. Imagina você numa boa apresentação. Para o cliente ser transportado para o futuro e enxergar como essa casa vai ficar, sabe? Então, isso vai fazer com que ele compre agora algo que vai ficar pronto mais adiante,
tá bom? Então, uma boa apresentação é fundamental. Tem gente que quer vender a casa, mas quer economizar nessa apresentação e aí o cliente não consegue ver valor. E aí ele vai ver uma outra casa que já está pronta ou com uma boa apresentação comercial. Ele vai comprar aquela porque a apresentação fez ele, de fato, se enxergar morando na casa. O cliente precisa, para comprar uma casa durante a construção ou na planta, ele precisa se enxergar morando na casa. Tá bom? E isso funciona muito bem. Dentro dessa apresentação comercial, aí é todo o trabalho de marketing, apresentação do produto, renderização, drone, tudo que você puder que caiba dentro do seu estudo de viabilidade e usar muito do digital, né? Que é hoje o que a gente tem aí de mais escalável, né? Para a gente chegar um pouco mais longe. Estratégia de venda também é importante aqui dentro da apresentação. Então, a estratégia de venda vai envolver você ter parceria com bons corretores, você divulgar bem esse imóvel, aproveitar das plataformas digitais, você ter uma boa apresentação. Isso somado a tudo que a gente colocou aqui, você vai conseguir ter essa venda antecipada. Beleza, pessoal? É isso que eu queria compartilhar e espero que tenha valido muito a pena. Chegamos ao fim desse nosso guia completo de como construir para vender, que todos aqueles a grande maioria daqueles que acharam que era simples, muitos se frustraram e ainda se frustram, né? Porque passam batido nesses pontos que eu trouxe aqui para vocês a partir de uma experiência adquirida ao longo de toda essa minha jornada como corretor de imóveis, como construtor, como proprietário de uma construtora hoje de alto padrão, que vende as casas antes mesmo delas terminarem delas serem concluídas. Então, recapitulando, para a gente finalizar esse nosso guia completo, vamos comigo, então, acertar no produto com um projeto bem pensado, localização estratégica e um entendimento de mercado. Sair da concorrência, não vai onde todo mundo está indo, porque a sua casa vai ficar comparável. Saia da concorrência, isso vende, tá? Isso vende. Fazer uma boa apresentação comercial e vender antecipadamente. Então, aqui eu seleciono esses pontos, tá bom? Então, esse guia completo é para que você seja assertivo na construção para vender e você venda essa casa antes mesmo dela terminar, dela ser concluída. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar aí com seus amigos e segue esse guia completo que você vai evitar aí muitos erros e vai crescer rapidamente nesse mercado tão promissor que é o mercado da construção civil. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!